Vamos lá, então. Já já a Lara entra aqui, né? E a gente vai dar continuidade. Então, vamos lá. Então, perceberam que a comunicação, ela precisa de todos esses elementos. Ah, professora, mas eu só dei um joia para alguém. Tem tudo isso aqui? Tem. Se eu dei um joia para alguém, eu estou emitindo, alguém está recebendo, a mensagem está sendo passada, que está tudo certo, o canal foi as minhas mãos, né? E minha mão, em geral. O código é joia, significa tá tudo certo, e o contexto vai depender do que está acontecendo, né? É a situação que vai me dizer que aquilo ali é um joia, para que serve. Ok? Então, assim, é simples e, ao mesmo tempo, tem muita coisa envolvida para que uma comunicação aconteça. Tá? É isso aqui que a gente vai compreender. E aí a gente tem os 3 tipos de comunicação. Então, a gente viu os elementos, que é aquilo que vai fazer parte da minha comunicação, né? E aí a gente tem quais são as 3 maneiras que eu utilizo para me comunicar, tá? As 3 maneiras básicas que eu utilizo para me comunicar é verbal oral. Então, o que é verbal oral, gente? É a fala em si, ok? Tá? Então, a gente aqui está falando da fala, ok? Verbo significa palavra. Oral, palavra boca, palavra falada, ok? Agora, a gente tem verbal escrita, palavra escrita. Então, tudo que é apresentado graficamente, pode ser uma carta, pode ser um anúncio, pode ser um WhatsApp que você escreve, pode ser a própria escrita desse PowerPoint que eu estou colocando aqui. Tudo isso aqui vai ser verbal escrita. E aí, na verbal escrita, a gente tem os recursos. Quais são os recursos, por exemplo, que eu tenho da verbal escrita? Eu tenho a pontuação. A pontuação. Eu não sei como é que o pessoal está fazendo hoje em dia, que eu vejo assim, eu tiro por experiência dos alunos, assim, uma dificuldade de ler com pontuação, tá? Gente, eles não têm noção, às vezes, do quanto uma pontuação pode mudar totalmente o sentido de uma mensagem. Tá? Uma vírgula colocada em um lugar errado pode mudar muito. Tá? Então, eu vejo muito essa questão da pontuação que as pessoas não conseguem respeitar na leitura. Então, vai ler alguma coisa que tem um ponto de interrogação, a pessoa não lê perguntando, né? Tem algo com exclamação, a pessoa não consegue exclamar com aquela pontuação, então não consegue passar a emoção que está vinculada naquela mensagem escrita. Na fala, a gente tem um recurso que é a voz. Então, além das palavras ditas, o tom de voz que você utiliza, né? Qual é o tom de voz que você está expressando aquela mensagem, tá? Esse recurso é da fala, mas ele é não verbal. O que é o não verbal? Gente, não verbal é toda a linguagem que não envolve palavras. Então, quando eu digo assim para vocês, boa noite, eu espero que vocês estejam bem. E eu fecho a cara e baixo o tom, boa noite, eu espero que vocês estejam bem, é o que eu disse falando. Mas o tom de voz que eu utilizei, as minhas expressões faciais vão fazer parte do não verbal, tá? Que vai ser a linguagem, no fim das contas, que mais é considerada, tá, gente? Por que que a linguagem não verbal tem um peso maior do que a própria fala? Já prestaram atenção nisso? Se eu falo que o trabalho de um aluno está bom, mas eu faço uma cara feia, ele não acredita. Não é verdade? Então, ó, o Oliver Sim. é casado. Ou então fala,
pintou o cabelo e aí ele falou, ah, tá legal. Ela vai acreditar? Não. Vai. Diga, Lara. Não, Sora, eu ia dar um exemplo, mas tá tudo certo. Quieto. Dá seu exemplo também. Não, deixa quieto. Desculpa. Pode falar, a professora deixa, vai. Não, Sora, prossegue a aula. Ou quando vocês dão exemplo. É Ai, maravilhoso. Mas, não, continue. hã? Pode continuar. É aquela pessoa que você oferece comida e eu não sei por que ela recusa. Aí ela faz assim, não. Aí fica olhando para a tua comida. Não. Mas ela fica olhando, né? Na verdade, ela está sendo meio que forçada a dizer não, mas ela está querendo comer, né? Já prestando atenção? Isso acontece? Muito. Então, é um não verbal. Por que que é uma linguagem que tem muito peso, gente? Porque é a primeira linguagem que a gente aprende. O bebê, ele não nasce falando. Ele nasce sem aprender nada. Ele não tem aquela linguagem inata. A linguagem ele aprende conforme ele vai vivenciando aquele meio. Então, quais são as primeiras mensagens que essa criança recebe? Aquilo que é dito não verbalmente, né? Por exemplo, a criança, ela não sabe que você está chamando ela de lindinho, mas o seu tom de voz passa a entender que é um carinho, né? Então, na verdade, a palavra em si, ela não consegue captar, ela não consegue compreender, mas o seu tom de voz é que vai passar, e tá falando de carinho, tá falando de amor, certo? Então, é a primeira linguagem do ser humano, é a linguagem não verbal. Tá, gente? Só para deixar isso aqui bem claro para vocês. Então, é assim que funciona. Verbal oral, verbal escrita e não verbal. Quando a gente vai crescendo, o que que vai acontecendo? Nós vamos meio que abandonando a linguagem não verbal, né? Que a gente vai para a escola. Na escola, o que que a gente faz? A gente é alfabetizado, você tem que falar bonitinho, você tem que escrever bonitinho. Então, essas outras dois tipos aqui, eles ficam muito em evidência, porque a gente começa a aprender eles, né? E aí a gente vai meio que largando a comunicação não verbal, tá? Só que a gente cresce e a gente entra em conflito o tempo inteiro. Por quê? Porque você sente a necessidade de expressar com o seu corpo o que a sua fala está trazendo, né? Alinhar o que está sendo dito com o que está sendo expressado pelo corpo. E o corpo, gente, é o maior dedo duro que tem, tá? O corpo, ele denuncia mesmo. Então, você fala que gosta, mas o teu corpo está fazendo uma cara, né? Teu corpo está fazendo uma postura que, tipo assim, não está feliz não, não está gostando não, né? E até você conseguir administrar a maneira como o seu corpo e a sua face se expressa, é que é o grande segredo para você aproveitar ao máximo todo o potencial de uma comunicação. Beleza, gente? Tô falando pra caramba? Só um pouquinho, né? Como sempre, né, gente? Gente, eu vou ter que encerrar por aqui. Foi tão rapidinho esse segundo convite, eu vou explicar para vocês por quê. Porque a última aula nossa, eu tenho que encerrar agora para dar tempo de gerar todos os vídeos e a gente subir para o canal, tá? Eu gostaria de ficar um pouco mais, mas se eu ficar, as meninas me trancam aqui do lado de fora da escola. Vou embora e deixo um travesseiro aqui para eu dormir, tá? Então não dá certo. Eu vou encerrar aqui e a gente parte desse slide para frente na próxima aula. Mas eu acredito que vocês vão gostar muito desse tema, é um tema muito gostoso e que vai nos ensinar, vai nos fazer perceber a maneira como a gente se comunica. Certo? Alguma dúvida, Oliver? Não, tudo em ordem. Tudo em ordem, tudo tranquilo. Lara? Tudo certo, Sora. Então, gente, vamos jantar, tá bom? Boa semana para vocês. Para você também. Obrigado, Bom, igualmente. grande abraço. Tchau, tchau.